Olá você que está assistindo, como vai? Seja muito bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje vai ser dedicado a falar sobre o romance Deuses Americanos. Dessa vez eu vou fugir um pouco à exceção e eu vou trazer muitas coisas do livro que vão conter spoilers que vão falar a respeito do final da trama. Logo, para aqueles que estiverem interessados em ler o romance ou através de um audiobook, eu gostaria de avisar a vocês que este vídeo, ao contrário de outros que eu fiz no canal, vai conter spoilers sobre o final do romance, certo? Então, vamos direto para o conteúdo. A trama de Deuses Americanos gira em torno de um embate entre os velhos deuses e os novos deuses. Os novos deuses, eles são avatares que representam ferramentas que a humanidade utiliza nos dias de hoje, que são a tecnologia, a mídia, a globalização, o dinheiro e por aí vai. Logo, o fato de eu estar me comunicando com vocês utilizando a internet, utilizando essa forma midiática, já no romance seria uma forma de adoração, seria um equivalente a um avatar de um deus. O que o Neil Gaiman quer dizer com isso? Ele quer dizer que os novos deuses da humanidade acabaram assumindo uma posição que fez com que a adoração aos velhos deuses tivesse sido descanteada, eles tivessem sido esquecidos. E é por isso que eles estão perdendo esta guerra contra os novos deuses. Porque o poder de adoração que a humanidade antigamente dedicava a eles acabou sendo direcionado para esses novos artefatos. O que, de uma certa forma, o Neil Gaiman não está de todo errado. O dinheiro, para muitos, é um deus. A internet também. A mídia também. Então, o que ele quer dizer com isso é que esses velhos deuses estão tentando, eles estão mendigando por atenção, porque eles foram esquecidos, para voltarem a se tornar poderosos de novo. E é esse o ponto crucial do romance, correto? Então, a história do livro, você vai acompanhando um personagem chamado Shadow. Ele basicamente representa o que está observando tudo isso. Ele é um personagem observador. Ele representa nós, que estamos tentando entender este embate entre os velhos deuses e os novos deuses. O Shadow Moon, ele, como foi descrito na adaptação da série da Amazon, né? Shadow Moon, embora no livro é apenas Shadow, né? Sombra, ele é um ex-presidiário que teve sua sentença, né, concluída, e ele, no início do romance, ele está voltando para casa um pouco mais cedo, alguns dias mais cedo, porque a sua esposa terminou morrendo num acidente de carro. Então ele já sai da prisão devastado, sabendo que a esposa foi morta num acidente de carro. E enquanto ele está nessa viagem de volta para a cidade natal dele, ele termina encontrando um senhor chamado Mr. Wednesday, o quarta-feira, quando ele está indo pegar o avião de volta para sua cidade. E esse senhor, ele aparenta saber muita coisa sobre a vida de Shadow, o que deixa ele espantado. E ele decide oferecer um trabalho para ele como seu guarda-costas. Shadow, ele acha essa situação muito estranha, e é claro que, de início, ele mostra resistência, né? Resiliência a aceitar essa proposta. A parte que é muito bacana do livro é que quando Shadow retorna para casa, ele descobre que os motivos que levaram à morte de sua esposa era simplesmente porque ela estava mantendo um caso extraconjugal com o melhor amigo dele, e os dois morreram num acidente de carro, fazendo coisas inapropriadas, né? Então, você já começa o romance, de uma certa forma, vendo que o personagem perdeu a esposa, perdeu o amigo, e que ambos estavam mantendo um caso. Então, esse elemento que o Neil Gaiman traz no comecinho do romance já é uma forma de fazer você ficar interessado pelo que vai acontecer com o personagem Shadow. E após esses eventos, você vai acompanhando a jornada dele através dos Estados Unidos. Ele termina aceitando a proposta de emprego do senhor Mr. Wednesday, eu vou chamar de quarta-feira. E uma coisa que é muito legal no livro é que a própria personagem da esposa, a Laura, ela termina através de uma moeda que foi entregue por um leprechaun, que é uma criatura do folclore irlandês, que essa moeda foi entregada a Shadow, e ele joga essa moeda no túmulo da esposa,
e ela, de uma certa forma, volta à vida. Para aqueles que assistiram à adaptação da Amazon, eu diria que a primeira temporada, sem sombra de dúvidas, é a que mantém-se mais fiel ao material original. É claro que eles expandiram demais o livro e acrescentaram outras coisas que não existiam na narrativa, né? Mas voltando à questão do livro em si. Você vai descobrindo, durante o desenvolvimento da narrativa, que esse Mr. Wednesday, ele na verdade é um avatar, uma representação antropomórfica do deus Odin. Por que Wednesday? Porque os dias da semana em inglês, alguns dias da semana em inglês, eles possuem representação de deuses, tanto da mitologia nórdica quanto romana. Então, se a gente pegar o Tuesday, é o equivalente ao deus Tyr. O Wednesday é o equivalente ao Odin. O Thursday, o equivalente a Thor. E o Friday é o equivalente a Frigga. Então, existe, de fato, isto é uma característica factual, e o Neil Gaiman, ele brinca com isso, fazendo com que o personagem se chame Mr. Wednesday. Afinal, é o dia de Odin. Então, no decorrer da trama, Shadow descobre que ele é Odin e que eles estão nesse embate contra os velhos deuses. Então, grande parte do livro é uma road trip pelos Estados Unidos, né? E que o Shadow, ele de fato está na posição daquele que apenas observa, apenas vai adquirindo informações sobre esses seres. E aos poucos ele vai descobrindo que certos personagens que ele conviveu tanto antes como depois na narrativa são avatares de deuses, né? Tanto que quando ele estava na prisão, ele encontrou um personagem chamado Loki Smith. Este Loki Smith, na verdade, é o deus Loki. Então, são coisas que são reveladas no decorrer do livro, certo? E ele também encontra com outros personagens, né? Tem dois deuses egípcios que trabalham numa funerária, que ele também depois encontra. O próprio Anansi, né? Da mitologia africana. Mas eu agora vou trazer, de fato, o ponto que a narrativa Deuses Americanos termina se tornando crucial para a narrativa. Quando já está chegando já passou mais da metade do livro, nós descobrimos que, na verdade, Shadow, ele é de uma certa forma, um semideus. Ele é filho de Odin. Odin teve um relacionamento com uma mortal. Existem algumas mensagens que ficam assim em destaque, que ele pode até ser o avatar do deus Baldur, da mitologia nórdica, né, que é um dos filhos de Odin. Embora, quando eu li o livro, ficou muito mais subentendido que ele é um semideus, né? Então é uma interpretação que fica aberta, né, a explanações teóricas sobre o material. Então nós chegamos à conclusão que o Shadow, ele, por ser filho de Odin, em determinado momento do livro, o próprio personagem Odin, ele é assassinado, amando, né, dos velhos deuses, ele é assassinado, e isso de uma certa forma impacta o personagem Shadow, porque ele estava querendo juntar todos os velhos deuses para travar uma guerra contra os novos deuses e tirar eles do poder. Então a morte de Odin afeta a narrativa, e o Shadow decide se oferecer em sacrifício à árvore do mundo, que é a Yggdrasil, da mitologia nórdica, para trazer Odin de volta. É nesse ponto que o livro começa a trazer muitas revelações, em que você percebe que existe um personagem infiltrado nos novos deuses, que é o Mr. World, que é o equivalente à globalização, que na verdade é o deus Loki, que é o deus da trapaça disfarçado. E é aí onde você recebe todas as informações principais do livro. Toda a história do livro era um plano de Odin para que todos os deuses fossem mortos nesse grande embate no nome dele. Porque Odin, ele, na mitologia nórdica, ele é o deus da morte e o deus da guerra. Então, Loki e Odin armaram toda essa situação para que ele fosse morto, Odin fosse morto, ele fosse lembrado pelos velhos deuses
E na hora que eles fossem travar uma guerra contra os novos deuses, eles iam lutar em nome de Odin. E fazendo isso, ele iria ser lembrado de novo e ele iria adquirir poder de novo. Então, o grande foco da narrativa dos deuses americanos é mostrar que o plano do personagem Wednesday sempre foi, desde o começo, garantir que ele fosse lembrado, que ele fosse adorado. Então, tudo passou de um plano do deus da trapaça, Loki, em parceria com Wodan, ou Odin, para que ele voltasse a ser lembrado pela humanidade nesse grande embate. Então, quando o personagem Shadow percebe que o próprio pai ele armou esse plano, ele decide parar a guerra e ele consegue avisar a tempo os deuses que era tudo um plano de Odin para ele voltar a ser adorado e poderoso no inconsciente coletivo da humanidade. Chegando nisso, ele consegue impedir o renascimento de Odin e ele vai tomar retornar à sua vida normal. Ele encontra com outros personagens do romance e quando vai chegar no último capítulo do livro, ele vai parar na Europa e lá ele encontra um avatar de Odin que também mora lá. E ele fica chocado, porque, mas você não tinha morrido e tudo mais, né? Não, ele fala, eu sou Odin, mas eu sou o Odin que ficou aqui nessa terra. Então, o próprio Neil Gaiman, ele quer dizer que certas características folclóricas, certas características que a gente deixou de acreditar, ainda estão presentes no inconsciente das pessoas, porém, não com muita intensidade. Então, o que faz esse livro ser tão importante? Eu acredito que todas as pessoas que, de uma certa forma, têm uma cultura que suas tradições foram perdidas, seja por êxodos, sejam por imigrações para outros países, e que essas tradições ficaram lá no velho continente. E quando você chegou para o novo continente, né, a migração de muitos povos para as Américas fez com que aquelas tradições, muitas delas, tivessem sido perdidas. Correto? Então, o Neil Gaiman, ele quer mostrar nesse romance que trazer tradições do passado são importantes para a humanidade e que às vezes a gente querer viver apenas para coisas novas que, até que sejam úteis, não vão proporcionar de todo uma relação saudável do ser humano com a própria existência, né? E o Neil Gaiman é um fissurado por mitologia. Logo, o livro ele serve como base realmente de ele criticar a relação do ser humano com a tecnologia, a relação do ser humano com a mídia, com esses artefatos que de fato acabaram se tornando os novos deuses da humanidade. E isso é uma coisa que eu acho muito importante de ser trazida num romance. Bom, como eu falei, essa minha análise do livro, ela contém spoilers do material. Logo, eu acabei de contar que toda a narrativa do livro era um plano de um deus antigo para ele voltar a ser acreditado pela humanidade. Então, por mais que pareça uma coisa muito, muito, muito simples, o legal do romance é exatamente você atiçar sua curiosidade para entender mais sobre mitologias de outras culturas. Como eu falei para vocês, a rainha de Sabá, a Bilquis, era um elemento mitológico que eu desconhecia. O próprio Anansi, que ele possui muitos elementos de um contador de histórias, é chamado de o Deus Aranha, né, na mitologia africana. Ele tem até certos elementos que lembram muito o Loki, né? Especialmente essa coisa do trickster, né, do trapaceiro, de ele pregar piadas, dele ser brincalhão, lembra muito o Loki. Então, o que torna esse livro realmente fascinante é a gente ver que essa ideia de inconsciente coletivo, que foi trazida por Jung, né? Essa ideia de mitologia comparada, ela de fato é uma coisa que faz sentido. Nós realmente, por mais que sejamos, que muitos povos, muitas culturas sejam muito diferentes, ainda existem características nas nossas narrativas, nos nossos mitos, que são muito parecidos entre si. E é por isso que esse romance se torna tão importante. Bom, este vídeo, como eu falei, contém spoilers do material, e de fato eu quis me aprofundar muito
na mensagem que o livro quer passar. Mas ainda assim, se aqueles que não têm problemas com spoilers ainda quiserem ler o livro, fica a recomendação. É um dos romances do Neil Gaiman que eu mais gosto. Sandman, nos quadrinhos, é minha obra favorita dele. E na literatura Os Deuses Americanos. É claro que ele também tem outros livros que, como eu falei, Neil Gaiman é um escritor muito versátil. Ele tem o Coraline, ele tem o livro do Cemitério. Ele realmente é um autor que ele brinca tanto na literatura infanto-juvenil quanto na literatura de fantasia para um público mais adulto. E, de fato, Deuses Americanos é um livro mais adulto comparado com o próprio livro do Cemitério, né? Ele também tem um que eu gosto muito, que é O Oceano no Fim do Caminho, que é quase como se ele estivesse falando sobre uma autobiografia da infância dele, dos aspectos lúdicos da infância dele, e até experiências traumáticas. Aí, em certo momento do livro, ele vai para o aspecto da fantasia, né? É um ótimo romance. Para mim, fica muito claro que eu considero ele um dos melhores autores pós-modernistas e britânicos, né? Da atualidade, assim, de uma certa forma foi um escritor muito importante para minha vida. Então fica a dica e a recomendação deste romance. Bom, eu vou encerrar o vídeo por hoje e voltamos com mais conteúdos do canal. Um forte abraço a todos e até mais.